Olá, sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez. E como eu havia prometido, a gente vai lançar a lição 4 na mesma semana. Então, vamos começar. A lição 4 lhe mostrará por que nossos pensamentos, ações ou sentimentos são indícios do que somos. O pensamento é energia e a energia é poder, já que todas as religiões, ciências e filosofias conhecidas no mundo até hoje têm tomado por base a manifestação dessa energia e não a própria energia, o mundo tem se limitado aos efeitos, enquanto as causas têm sido ignoradas ou mal compreendidas. Por essa razão, temos Deus e o diabo na religião, o positivo e o negativo na ciência e o bem e o mal na filosofia. A chave mestra inverte esse processo. Ela só está interessada na causa. As cartas que recebemos dos estudantes contam uma história maravilhosa. Elas sugerem que eles estão encontrando a causa por meio da qual podem obter para si mesmos a saúde, a harmonia, a abundância e tudo mais necessário ao bem-estar e à felicidade. A vida é expressiva e cabe a nós nos expressarmos harmoniosa e construtivamente. Tristeza, sofrimento, infelicidade, doença e pobreza não são necessários e constantemente nós os eliminamos. No entanto, esse processo de eliminação consiste em se colocar acima e fora do alcance de qualquer tipo de limitação. Quem tiver fortalecido e purificado seu pensamento não precisa se preocupar com micróbios. Quem tiver entendido a lei da abundância terá acesso imediato a fontes de recursos. É assim que a sorte, a fortuna e o destino serão controlados com a mesma facilidade com que o capitão controla seu navio ou o maquinista controla seu trem. O eu não é o corpo físico. O corpo é apenas um instrumento utilizado pelo eu para alcançar seus objetivos. O eu não pode ser a mente, pois a mente é só mais um instrumento utilizado pelo eu para pensar, raciocinar e planejar. O eu tem de ser algo capaz de controlar e dirigir tanto o corpo quanto a mente, algo capaz de determinar o que eles farão e como agirão. Quando você alcançar a compreensão da verdadeira natureza desse eu, desfrutará um sentimento de poder que jamais experimentou. Sua personalidade se compõe de incontáveis características individuais, peculiaridades, hábitos e traços de caráter. Tudo isso é resultado do método de pensamento que você vem adotando, mas não tem nenhuma relação com o verdadeiro eu. Quando você diz eu penso, o eu diz à mente o que ela deve pensar. Quando diz eu vou, o eu diz ao corpo físico aonde devo ir. A verdadeira natureza desse eu é espiritual e é a fonte do verdadeiro poder obtido por homens e mulheres quando chegam à compreensão de sua verdadeira natureza. O poder maior e mais maravilhoso atribuído ao eu é o poder de pensar. Mas poucas pessoas sabem como pensar construtiva ou corretamente. Por isso, elas só obtêm resultados insignificantes. A maioria dos indivíduos deixa os pensamentos se prenderem a objetivos egoístas, resultados inevitáveis de uma mente infantil. Quando a mente amadurece, entende que cada pensamento egocêntrico contém o germe da derrota. A mente treinada sabe que cada transação deve beneficiar de algum modo a todos os envolvidos. E qualquer tentativa de lucrar com a fraqueza, a ignorância ou a necessidade alheia inevitavelmente trará desvantagem. Isso ocorre porque o individual é parte do universal. Uma parte não pode antagonizar outra parte. Pelo contrário, o bem-estar de cada parte depende do reconhecimento do interesse do todo. Aqueles que reconhecem esse princípio levam uma grande vantagem nos assuntos da vida. Eles não se exaurem. Podem eliminar com facilidade os pensamentos inúteis. Podem facilmente se concentrar em qualquer tema no grau mais elevado possível. Eles não desperdiçam tempo nem dinheiro em objetos que não lhes tragam qualquer benefício. Se você não é capaz de fazer isso, é porque até agora não fez o esforço necessário. Agora é o momento de fazê-lo. O resultado virá na exata proporção do esforço despendido. Uma das afirmações mais eficazes que você pode usar para fortalecer a vontade e concretizar seu poder de realização é:
Eu posso ser aquilo que quero ser. Quando repetir essa afirmação, perceba quem é esse eu. Tente lograr a compreensão total da verdadeira natureza do eu. Se o fizer, você se tornará invencível. Ou seja, desde que você tenha objetivos construtivos e que estejam, consequentemente, em harmonia com o princípio criativo do universo. Se fizer uso dessa afirmação, faça-o continuamente, de manhã e à noite, e tantas vezes quantas se lembrar no decorrer do dia. Continue a fazê-lo até ela se tornar parte de você. Crie esse hábito. Se não for assim, é melhor nem começar, pois, segundo nos revela a moderna psicologia, quando iniciamos algo e não completamos, ou quando tomamos uma decisão e deixamos de mantê-la, estamos formando o hábito do fracasso. Fracasso absoluto. Se você não tiver a intenção de fazer algo, não comece. Se começar, vá até o fim, nem que o céu desabe. Se decidir fazer alguma coisa, faça-a. Não admita interferência de nada nem de ninguém. Se o eu dentro de você determinou algo, aquilo está decidido, o dado foi lançado, não há mais discussão. Se colocar em prática essa ideia, começando por pequenas coisas que você sabe que é capaz de controlar, e vai aumentando gradualmente o esforço, sem deixar em nenhuma circunstância que o eu seja desautorizado. Com o tempo, você se descobrirá capaz de controlar a si mesmo. Foi com tristeza que muitos homens e mulheres descobriram ser mais fácil controlar um reino que controlar a si mesmos. Mas quando tiver aprendido a se controlar, você terá encontrado o mundo interior que controla o mundo exterior. Você terá se tornado irresistível. Homens e coisas atenderão a cada um de seus desejos sem nenhum esforço aparente. Isso não é tão estranho ou impossível quanto talvez pareça, bastando lembrar que o mundo interior é controlado pelo eu, e este, por sua vez, é parte do eu infinito, a energia universal ou o espírito geralmente chamado de Deus. Essa não é uma afirmação ou teoria elaborada com o propósito de confirmar ou estabelecer uma ideia, mas um fato aceito pelo melhor pensamento religioso, assim como pelo melhor pensamento científico. Herbert Spencer declarou: dentre todos os mistérios a nosso redor, nada é mais certo do que estarmos na presença de uma energia infinita e eterna do qual tudo procede. Lima, em uma palestra, afirmou: estamos começando a pensar que Deus reside no homem em vez de agir sobre o homem de fora dele. A ciência avança um pouco em sua busca e para. A ciência descobre a energia eterna sempre presente, mas a religião descobre o poder subjacente a essa energia e a situa dentro do homem. Essa não é, de modo algum, uma descoberta nova. A Bíblia diz exatamente a mesma coisa numa linguagem tão direta quanto convincente. Não sabeis que sois o santuário do Deus vivente? Eis aqui então o segredo do maravilhoso poder criativo do mundo interior. Esse é o segredo do poder e da maestria. Superar alguma coisa não significa abster-se dela. A abstinência não é sucesso. Sem adquirir, não podemos distribuir. Se não formos fortes, não poderemos ajudar. O infinito não pode ser arruinado, e nós, representantes do poder infinito, também não podemos ser destituídos. Se desejarmos ser úteis aos outros, devemos ter poder e mais poder, mas para obtê-lo é preciso distribuí-lo. Precisamos ser úteis. Quanto mais doarmos, mais obteremos. Precisamos nos transformar no canal por meio do qual o universal possa expressar atividade. Na constante busca de se expressar e de ser útil, o universal procura o canal que lhe permita exercer o máximo de atividade, fazer o bem, prestar os maiores serviços à humanidade. Enquanto você estiver ocupado com seus planos, com seus próprios objetivos, o universal não poderá se expressar por seu intermédio. Acalme os sentidos, busque inspiração, volte para dentro o foco da atividade mental, repouse na consciência de sua unidade com a onipotência. Águas tranquilas são profundas. Contemple as múltiplas oportunidades a que tem acesso graças à onipresença do poder.
Visualize os acontecimentos, as circunstâncias e as condições que essas conexões espirituais podem ajudar a manifestar. Entenda o fato de que a essência e a alma de todas as coisas é espiritual. E entenda que o espiritual é o real, porque ele é a vida de tudo que existe. Quando o espírito se vai, a vida se vai, está morta, cessou de existir. Essas atividades mentais pertencem ao mundo interior, ao mundo da causa. As condições e circunstâncias decorrentes são o efeito. É assim que você se torna um criador. Quanto maiores e mais nobres forem os ideais concebidos por você, mais importante será o trabalho. O excesso de trabalho, de diversão ou atividade física de qualquer tipo produz condições de apatia mental e de estagnação, tornando impossível fazer o trabalho mais importante que resulta em percepção do poder consciente. Portanto, devemos com frequência procurar o silêncio. O poder vem do repouso. No silêncio, podemos estar quietos. Nessa condição, podemos pensar, e o pensamento é o segredo de toda conquista. O pensamento é uma forma de movimento conduzido pela lei da vibração, tal como a luz e a eletricidade. Por meio da lei do amor, ele é vitalizado pelas emoções. Por meio da lei do crescimento, ele toma forma e expressão. Ele é um produto do eu espiritual. Logo, sua natureza é divina, espiritual e criativa. Tudo isso torna evidente que, para expressar poder, abundância ou qualquer outro propósito construtivo, as emoções devem ser chamadas a dar sentimento ao pensamento, para que ele tome forma. Como alcançar esse objetivo? Aí está o ponto vital. Como podemos fomentar a fé, a coragem e o sentimento que resultarão em realizações? A resposta é pelo exercício. A força mental é obtida exatamente do mesmo modo como se obtém a força física. Pensamos uma coisa, talvez com dificuldade na primeira vez. Pensamos de novo a mesma coisa e dessa vez é mais fácil. Pensamos vezes seguidas, ela então se torna um hábito mental. Se continuarmos a pensar a mesma coisa, finalmente ela se tornará automática. Já não poderemos mais evitar pensá-la. Agora temos certeza do que pensamos. Já não há dúvida quanto àquilo. Temos certeza, nós sabemos. Na semana passada, pedi a você que relaxasse, que se soltasse fisicamente. Essa semana, eu vou pedir que se solte mentalmente. Se você praticou por 15, 20 minutos ao dia o último exercício da lição 3, de acordo com as instruções, certamente será capaz de relaxar fisicamente. Qualquer um que não seja capaz de fazer isso conscientemente, de maneira rápida e completa, não tem domínio sobre si mesmo. E por isso não terá alcançado a liberdade. Ainda será um escravo das condições. Mas eu vou presumir que você tenha dominado o exercício e esteja pronto para o próximo passo, que é a liberdade mental. Esta semana, depois de assumir a posição usual, remova toda a tensão por meio de um relaxamento completo. E então, abandone mentalmente todas as condições adversas, como qualquer tipo de ódio, raiva, preocupação, ciúme, inveja, tristeza, perturbação ou frustração. Talvez você se ache incapaz de abrir mão dessas coisas, mas com intenção voluntária e persistência, você poderá fazê-lo, bastando estar mentalmente decidido a tanto. A razão de alguns não o conseguirem é se deixarem controlar pelas emoções e não pelo intelecto. Mas aqueles que se guiarem pelo intelecto alcançarão a vitória. Você poderá não ter sucesso na primeira tentativa, porém, nesse ponto, como em qualquer outro, a prática traz a perfeição. E você tem de ser capaz de dispensar, eliminar e destruir por completo tais pensamentos negativos e destrutivos, pois são as sementes que germinam o tempo todo sob forma de condições desarmônicas de todo tipo e espécie. Não há fato mais verdadeiro. A qualidade de pensamento que nutrimos se relaciona a certos fatores no mundo exterior. Essa é a lei da qual não se pode escapar. E essa lei, essa correlação do pensamento com seus objetos, foi o que desde tempos imemoriais levou os indivíduos à crença numa providência especial. Então, essa foi a leitura da lição 4
Eu espero que tenham gostado. Compartilhe o conhecimento com outras pessoas. E até a próxima semana. Muito obrigada!